Imagine começar o seu dia envolto em uma paz tão forte que nenhuma tempestade, por mais intensa que seja, pode abalar seu coração. Neste momento, vamos juntos mergulhar na poderosa oração do Salmo 46. Um verdadeiro escudo que Deus coloca à nossa disposição para nos proteger e renovar nossa esperança. Aqui você vai sentir a presença de um refúgio inabalável, onde a alma cansada encontra descanso e a ansiedade se dissolve diante da certeza de uma fortaleza divina. Não é apenas uma oração, é um convite para que você entregue tudo o que pesa no coração e fortaleça sua fé, sabendo que mesmo que o mundo ao redor trema, aqueles que confiam em Deus jamais serão derrotados pelo medo. Ao caminhar conosco nessa meditação, você vai perceber como se ancorar na rocha eterna transforma cada desafio em aprendizado e cada dificuldade em oportunidade de crescer em paz interior. E mais, juntos, como uma comunidade de fé que declara com coragem: Deus é meu refúgio, vamos construir um espaço de esperança e proteção que ultrapassa as barreiras do impossível. Prepare seu coração para sentir gratidão, entregar suas lutas e receber a paz que só Deus pode dar. Enquanto refletimos sobre exemplos inspiradores como Daniel e Davi, que nos mostram o poder da oração matinal e da confiança inabalável. No final, você será convidado a levar essa mensagem de esperança adiante, iluminando o caminho de quem, assim como você, busca uma âncora firme em meio às tempestades da vida. Venha, descubra como começar a sua manhã com o Salmo 46 pode ser a transformação que você tanto espera. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua ação ajuda a levar essa mensagem de esperança e paz a muitos corações. Amados, neste momento de profunda conexão, vamos continuar nossa jornada, ancorados na certeza de que Deus é o nosso refúgio, uma fortaleza inabalável em meio às tempestades da vida. Refletimos sobre o Salmo 46 e sua mensagem ressoa com uma verdade atemporal que precisamos absorver em nosso cotidiano. Vivemos em um mundo de constante agitação, de notícias incessantes que nos bombardeiam, de prazos apertados, de expectativas elevadas, de comparações exaustivas nas redes sociais. É fácil sentir-se à deriva, sem um porto seguro. Mas o Salmo 46 não é apenas uma poesia antiga. É um mapa, um guia para encontrarmos essa paz que excede todo o entendimento. Essa âncora que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. Vamos mergulhar ainda mais fundo, frase a frase, neste salmo poderoso, e ver como cada verso se desdobra em significado para a nossa realidade. O salmo começa declarando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio. Pense nessa palavra. O que ela evoca em você? Talvez um lugar seguro onde você pode se esconder do perigo. Um abrigo contra uma tempestade. Um porto onde sua alma pode descansar. Para nós, no século XXI, a angústia não se manifesta apenas em perigos físicos iminentes. Ela se revela na ansiedade que nos prende, no estresse crônico que corrói nossa saúde, na sensação de sobrecarga diante de tantas responsabilidades, na solidão em meio à multidão digital. Deus, aqui, não é apenas um refúgio para o corpo, mas para a alma, para a mente exausta. Ele é o lugar onde podemos desabafar sem julgamento, onde podemos depositar nossos medos mais profundos e nossas preocupações mais prementes. E não é só refúgio, ele é fortaleza. Uma fortaleza é uma estrutura impenetrável, projetada para resistir aos ataques mais ferozes. No contexto da nossa vida, as fortalezas que buscamos muitas vezes são ilusórias. Uma conta bancária cheia, uma carreira de sucesso, relacionamentos que prometem estabilidade. Mas sabemos que essas coisas, por mais importantes que sejam, podem ser abaladas. Uma crise econômica, uma doença inesperada, uma traição, e essas fortalezas desmoronam.
A fortaleza que Deus nos oferece é de uma natureza diferente. É uma força interior, uma resiliência espiritual que nos permite suportar as provações, não porque somos invencíveis, mas porque Ele é invencível em nós. É a certeza de que por mais que as flechas do desânimo sejam lançadas, elas não podem penetrar a armadura da fé que Ele nos proporciona. E essa fortaleza, esse refúgio, não está distante ou inacessível. Ele é socorro bem presente na angústia. Em um mundo onde esperamos por respostas instantâneas, onde a gratificação é imediata, muitas vezes nos sentimos frustrados quando a ajuda parece demorar. Mas a promessa aqui é de uma presença imediata, um socorro bem presente. Não é um Deus que está ocupado demais para você, ou que precisa ser procurado em algum templo distante. Ele está aqui, agora, ao seu lado. Quando a ansiedade aperta o peito, quando o nó na garganta te impede de falar, quando as lágrimas vêm sem explicação, nesse exato instante, Ele está presente. Isso nos lembra que a oração não é um pedido que enviamos para o universo na esperança de uma resposta futura. É uma conversa com aquele que já está conosco, ciente de cada batida do nosso coração. Diante dessa verdade, o Salmo continua com uma declaração ousada e libertadora. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Que imagem poderosa! A terra se mudar, os montes se transportarem. Isso fala de cataclismos, de transformações sísmicas que alteram a própria base da nossa realidade. Em nossa vida moderna, essas mudanças da terra podem ser a perda inesperada de um emprego que julgávamos seguro, um diagnóstico médico que vira nosso mundo de cabeça para baixo, o fim de um relacionamento que parecia ser eterno, ou até mesmo as grandes crises globais que nos fazem questionar o futuro da humanidade. Nessas horas, o medo é uma reação natural. Mas o salmista nos convida a não temer, não por uma negação da realidade, mas por uma fé superior à realidade. Não é ignorar a tempestade, mas saber que há algo maior que a tempestade. Quando nossas fundações parecem tremer, nossa fé nos lembra que estamos ancorados em algo que não pode ser movido, o próprio Deus. A analogia prossegue. Ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes tremam pela sua braveza, o rugido das águas e a fúria dos montes, estas são metáforas para as forças caóticas e avassaladoras que encontramos. Pense nas águas que rugem, como o bombardeio de opiniões negativas, de críticas injustas, de fofocas que tentam nos derrubar. Pense nos montes que tremem, como os grandes desafios que parecem intransponíveis, as dívidas que se acumulam, os problemas familiares que parecem não ter solução, a sensação de que você está sozinho contra o mundo. O mundo exterior pode ser barulhento, caótico e muitas vezes hostil. Ele tenta nos arrastar para seu próprio ritmo frenético de desespero e ansiedade. Mas essa passagem nos ensina a encontrar um ponto de quietude no olho dessa tempestade, a ancorar nossa alma em algo inabalável. É a diferença entre ser levado pela correnteza e permanecer firme como uma rocha. E então, o Salmo nos oferece uma imagem de esperança e renovação. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em meio a todo esse tumulto, existe um rio. Um rio é vida, é fertilidade, é frescor. Suas correntes, ao invés de destruir, alegram. Esta cidade de Deus pode ser interpretada como a presença de Deus em nosso interior, em nosso espírito. É onde reside a verdadeira alegria. Uma alegria que não depende de circunstâncias externas, mas que flui da fonte da vida divina. Em um mundo que busca a felicidade em bens materiais, em reconhecimento externo, em prazeres passageiros, o salmista nos aponta para uma fonte de alegria que é perene, que brota de dentro de nós, alimentada pela presença do Altíssimo. É a paz que vem de saber que não importa o que aconteça lá fora, temos um santuário inquebrável dentro de nós, onde Deus habita.
Essa presença divina é reforçada na próxima linha. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela. Que segurança! É a promessa de que não estamos sozinhos. Não somos abandonados. Ele está conosco. E por Ele estar em nós e conosco, nossa cidade, nosso ser interior, não será abalada. Podemos ser sacudidos, sim, mas não destruídos. Podemos enfrentar o medo, mas não seremos consumidos por ele. Podemos sentir dor, mas não perderemos a esperança. E há uma promessa de renovação diária. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aqui, encontramos a essência da oração matinal que a premissa deste vídeo já nos apontou. O romper da manhã é um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade. Muitos de nós começamos o dia já sobrecarregados, com a lista de afazeres na mente, com as preocupações do ontem nos assombrando. Mas o salmista nos convida a entregar o primeiro instante do nosso dia a Deus, a buscar sua ajuda antes mesmo que o sol esteja alto. É uma entrega de confiança, uma declaração de que Ele é nossa primeira e mais importante fonte de força e sabedoria. Essa prática, simples porém poderosa, transforma a maneira como enfrentamos o dia, mudando nossa perspectiva de uma defensiva para uma de fé e expectativa. Ainda sobre o poder de Deus, o Salmo declara: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. A braveza das nações e o movimento dos reinos nos lembram os conflitos geopolíticos, as polarizações ideológicas, as lutas por poder que vemos diariamente no cenário global, e em menor escala, em nossas próprias comunidades e famílias. Parece que o mundo está em constante ebulição, com vozes clamando por todos os lados. Mas, em contraste a todo esse ruído, existe uma única voz que tem o poder de acalmar e reorganizar: a voz de Deus. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Esta é uma imagem de soberania absoluta, de um poder que transcende qualquer poder humano. Não precisamos nos desesperar diante da aparente fúria dos homens, pois sabemos que há uma força maior que tudo. Isso nos convida a depositar nossa fé, não nas soluções humanas, muitas vezes falhas e temporárias, mas na ação divina que, a seu tempo e modo, trará ordem ao caos. E para nosso conforto e segurança, o salmista reitera: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A expressão Senhor dos Exércitos é um título de Deus que evoca seu poder supremo, sua autoridade sobre todas as forças celestiais e terrenas. Não é um Deus passivo, mas um Deus ativo, que luta por nós, que nos defende. Ele está conosco. Essa presença não é genérica, é pessoal. Ele é também o Deus de Jacó, um Deus que se relaciona individualmente com as pessoas, que faz pactos, que se importa com a história e com o destino de cada um. Jacó, um homem de falhas e lutas, encontrou refúgio e identidade em Deus. Da mesma forma, em nossas imperfeições e desafios, o mesmo Deus de Jacó é o nosso refúgio hoje. O Salmo nos convida, então, a uma contemplação. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aqui, a contemplação das desolações não é para nos desesperar, mas para nos lembrar da soberania de Deus sobre a história e sobre as consequências das ações humanas. Ele está no controle, mesmo quando o mundo parece descontrolado. Ele permite que certas coisas aconteçam para que possamos aprender, para que possamos crescer, para que possamos nos voltar para Ele. É um convite para ver além da superfície, para reconhecer a mão de Deus agindo em eventos que, à primeira vista, parecem puramente destrutivos. É em meio às ruínas que ele reconstrói, é na desolação que ele planta novas sementes de esperança. E a promessa de sua ação pacificadora é clara. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Esta é a visão final de paz, a promessa de um mundo onde os instrumentos de guerra serão desmantelados.
Embora possamos não ver isso plenamente em nossa época, essa passagem nos lembra que a paz última e verdadeira vem de Deus, e essa promessa se estende às guerras que travamos em nosso próprio interior, as guerras contra a autocrítica, contra o desânimo, contra a raiva e o ressentimento. Quando entregamos essas batalhas a Deus, Ele tem o poder de quebrar os arcos e lanças de nossa própria autodestruição, de queimar os carros de nossa ansiedade e nos trazer uma paz que começa de dentro para fora. Finalmente chegamos ao coração do Salmo 46, a instrução mais poderosa e desafiadora para o homem moderno. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Aquietai-vos. Quão difícil é isso em nosso tempo. Nossos celulares apitam constantemente, as notificações piscam, as redes sociais nos chamam, a lista de e-mails não para de crescer. Estamos condicionados a estar sempre fazendo algo, sempre produzindo, sempre respondendo. A quietude é vista muitas vezes como perda de tempo, como improdutividade, mas o Salmo nos chama a uma quietude que não é inatividade, mas uma profunda conexão. É um convite para desligar o barulho exterior e interior, para silenciar as vozes da preocupação e do medo, e simplesmente estar. E por que aquietar-se? Para saber que eu sou Deus. Não é apenas conhecer sobre Deus, mas conhecer Deus de uma forma íntima e transformadora. É reconhecer sua soberania, seu poder, sua bondade, sua imutabilidade. Quando nos aquietamos, criamos espaço para que sua voz seja ouvida, para que sua presença seja sentida. É nesse silêncio que a ansiedade perde sua força, que o medo se dissipa e que a fé se fortalece. É a humildade de reconhecer que não somos o centro do universo, que não temos que controlar tudo, que há um poder maior que cuida de nós. Essa quietude e esse reconhecimento levam à certeza de que Ele será exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Não importa o que aconteça, a glória de Deus prevalecerá. Essa perspectiva nos ajuda a colocar nossos problemas em seu devido lugar. Nossas preocupações são reais, mas não são maiores do que Deus. Nossas lutas são importantes, mas a história maior é a história da redenção e da soberania divina. Saber disso nos liberta da pressão de ter que resolver tudo sozinhos e nos permite descansar na sua onipotência. Agora, vamos voltar aos exemplos inspiradores que nos guiam. Daniel e Davi. A vida deles, embora distante no tempo, oferece um espelho para os nossos próprios desafios e a forma como podemos superá-los através da fé. Daniel, um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, o império pagão, viu-se em um ambiente cultural e espiritual hostil. A pressão para se conformar era imensa. Mudar sua dieta, seu nome, suas crenças. Mas Daniel se manteve firme. Sua história nos mostra a importância de uma rotina espiritual inabalável, da oração matinal, ou melhor, da oração diária e consistente. Ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém, mesmo quando isso significava arriscar sua vida, como na ameaça do decreto do rei Dario. Pense em Daniel no nosso contexto. Você talvez esteja em um ambiente de trabalho que exige de você mais do que você pode dar, que tem valores que conflitam com os seus. Ou talvez você esteja imerso em uma cultura digital que te empurra para a superficialidade e para a busca incessante por aprovação. A Babilônia de Daniel era o império físico. A nossa Babilônia pode ser a pressão social, a cultura de consumo, o ritmo frenético da modernidade. Daniel se aquietava. Ele sabia que mesmo sob a ameaça da cova dos leões, Deus era seu refúgio e fortaleza. Ele não temeu. E no fundo daquela cova, cercado por feras, foi sua fé inabalável e sua prática de oração que o sustentaram, mostrando que a verdadeira segurança não está na ausência de perigo,
mas na presença de Deus no meio do perigo. Sua vida é um testemunho de que podemos ser influentes no mundo sem ser conformados por ele. E que nossa força vem de uma conexão diária e ininterrupta com o divino. E Davi, o pastorzinho ungido para ser rei, enfrentou desafios monumentais: o gigante Golias, a perseguição implacável do rei Saul, traições de seus próprios conselheiros e filhos, suas próprias falhas e pecados. A vida de Davi foi uma montanha-russa de emoções, de vitórias gloriosas e derrotas dolorosas. Mas em cada um desses momentos, ele se voltava para Deus. Os salmos, muitos deles escritos por Davi, são um diário de sua alma, revelando sua angústia, seu medo, sua alegria, sua gratidão. Ele falava com Deus abertamente, sem máscaras. No contexto moderno, podemos nos ver como Davi. Talvez você esteja enfrentando um Golias em sua vida, uma doença que parece invencível, um problema financeiro esmagador, um conflito familiar que drena sua energia. Talvez você sinta a perseguição de chefes, colegas ou até mesmo de sua própria mente, que o acusa e o desanima. Davi nos ensina que, mesmo nas maiores adversidades e nas maiores falhas, Deus é acessível. Ele é o refúgio onde podemos confessar nossas fraquezas e encontrar perdão e força para seguir em frente. A oração matinal de Davi não era apenas uma formalidade, mas um clamor sincero do coração, uma entrega de suas batalhas a Deus, a quem ele confiava a sua vida. Sua história nos convida a sermos autênticos com Deus, a não esconder nossas feridas e a confiar que Ele pode transformar nossas maiores lutas em oportunidades para a sua glória. Esses exemplos, Daniel e Davi, convergem na mensagem do Salmo 46, a importância de ancorar nossa vida em Deus, de fazer da oração nossa primeira e mais importante atividade diária, e de permitir que a quietude nos conecte à fonte de toda a força, em um mundo que clama por mais, mais e mais. A quietude nos oferece a graça de ser suficiente, porque Deus é suficiente. A promessa deste salmo é que mesmo que o mundo ao nosso redor trema, mesmo que as notícias nos assustem, mesmo que nossos planos se desfaçam, nós não seremos abalados. Nossa alma pode permanecer serena. Nossa esperança é inquebrantável, porque temos um refúgio inabalável. Essa é a verdadeira paz que buscamos. É a paz que vem de saber que, no final das contas, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e Ele nos ajudará ao romper da manhã, a cada novo dia, a cada novo desafio. Que possamos levar essa mensagem adiante, não apenas como uma ideia bonita, mas como uma verdade vivida. Que nossa vida se torne um testemunho de que é possível encontrar a paz em meio ao caos, a força na vulnerabilidade e a esperança na certeza de que Deus está conosco. Então pergunto a você hoje, no turbilhão da sua vida, onde você tem buscado refúgio? Você está disposto a aquietar-se, a abrir mão do controle e a permitir que a voz do Altíssimo preencha o silêncio do seu coração, sabendo que Ele é o Deus que te socorre bem presente na angústia? Que sua resposta seja um eco de fé, uma declaração de confiança neste Deus que tudo pode. Vamos orar juntos, encerrando este momento de reflexão e abrindo nossos corações para a sua paz. Querido Deus, Criador do céu e da terra, aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em todas as angústias. Nós nos apresentamos diante de Ti com nossos corações abertos, com nossas preocupações e nossos medos, com as tempestades que rugem dentro e fora de nós. Nós nos aquietamos em Tua presença, Senhor, e declaramos que Tu és Deus. Ajuda-nos a confiar em Ti quando a terra se mover e os montes se transportarem para o meio dos mares de nossas vidas. Ajuda-nos a encontrar a alegria do rio que flui em Teu santuário, em nosso espírito. Que Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Capacita-nos
como Daniel e Davi, a buscar-te em primeiro lugar, a cada romper da manhã, e a viver em teu refúgio inabalável. Que teu nome seja exaltado entre as nações e em toda a terra, e que nossa vida seja um testemunho da tua fidelidade e do teu amor. Recebemos tua força e tua paz agora, em nome de Jesus. Amém. Para reforçar ainda mais essa verdade em nossos corações, convido você a meditar no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Se você foi abençoado por esta oração e reflexão, por favor, curta este vídeo, deixe seu comentário e compartilhe-o com alguém que precisa dessa mensagem hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais momentos de paz e fé como este. Que a graça e a paz de Deus estejam com você, hoje e sempre.